Marcelo, amigos do canal Flamengano, 12 de junho de 2026, dia dos namorados. Um abraço a todos os casais aí, todos os amantes por esse Brasil. Mas Marcelo, eu tô aqui hoje no Coluna Flamengano. Que prazer estar de volta aqui no canal. Daqui a pouco eu tô voltando para a live raiz, né, Marcelo? Se Deus quiser. Mas com a Série A parada, o clique acaba ficando, dá um tempo. Mas estamos aqui hoje no Coluna Flamengano. Vou falar de 3 assuntos: Flamengo, adversários do Flamengo, notadamente o Palmeiras. Eu quero fazer uma resenha sobre o Palmeiras e a Copa do Mundo. Vou começar pelo Flamengo. O Flamengo está parado, a Série A está parada, né? O futebol não está parado, né? No Brasil, porque está tendo a Copa Verde, Copa Nordeste, Copa Sul-Sudeste, Série B, mas os principais campeonatos da Conmebol, Sul-Americano e Libertadores e a Série A estão parados. Mas o Flamengo tem que estar esperto, né, Marcelo? Porque o Flamengo está com 7 pontos de desvantagem na tabela da Série A para o Palmeiras. Mas vamos olhar esses 7 pontos com alguma atenção. 7 pontos. O Flamengo tem um jogo a menos do que os seus adversários, também do que o Palmeiras, que é o líder. Se ele ganhar, ele derruba. É contra o Mirassol esse jogo. Se ele ganhar, ele derruba essa diferença para 4. Eles têm o confronto direto no segundo turno. Esse confronto direto será em São Paulo. Mas é um confronto direto. O Flamengo pode ganhar, pode não ganhar, mas pode ganhar. Se ganhar, de 4 a diferença vai para 1 pontinho. Portanto, o campeonato está completamente aberto. Essa história de que o Palmeiras ganhou aqui, acabou o campeonato, não acabou campeonato nenhum. Tá? O Flamengo está na briga, completamente na briga, e tem que procurar trabalhar duro para chegar no final de ano aí campeão da Copa Libertadores, campeão da Série A, se tudo correr como o Flamengo gostaria, né? E tem que ter muita atenção com a Copa do Brasil também, né? Com a Copa Libertadores, porque jogou com o Cruzeiro. O Flamengo já perdeu a Copa do Brasil naquele jogo lá pro Vitória. Não seria bom o Flamengo cair em agosto da Libertadores e ficar de setembro até dezembro só com a Série A. Seria bom em termos de conquistas. O Flamengo tem que se preparar bem para jogar contra o Cruzeiro, passar pelo Cruzeiro. O Flamengo é favorito. E aí, apesar de ser um confronto difícil, e aí o Flamengo buscar a Série A e a Libertadores. Vamos ver, acho que dá. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, falar do Palmeiras um pouquinho. Ô Marcelo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre instituições, ainda mais uma instituição tão importante como é a Sociedade Esportiva Palmeiras para o futebol brasileiro, por toda a sua história, sua grande torcida, uma instituição maravilhosa. Mas eu não posso deixar de fazer alguns comentários do que eu estou vendo. Eu acho que seria enganar as pessoas. Primeiro, o seguinte: o Palmeiras tem feito nos últimos anos uma espécie de pressão exagerada que para mim foge à ética esportiva um pouquinho em cima dos árbitros. A comissão técnica do Palmeiras faz um revezamento. Uma hora o Abel toma o cartão, aí ele vai, um auxiliar toma, o outro auxiliar toma. A pressão é permanente e constante sobre os árbitros, de uma maneira muito assintosa. E pior, nessa Série A que estamos vivendo, é falando da arbitragem antes do jogo, como aconteceu no duelo que antecedeu o jogo Flamengo e Palmeiras no Maracanã, e após as partidas, seja para elogiar, quando eles acham que o juiz foi bem, seja para criticar. E no dia seguinte, geralmente, saem notas oficiais, uma nota oficial do clube, ou seja, um instrumento oficial do clube, fazendo algum comentário sobre a arbitragem do jogo do dia anterior. Me parece uma coisa muito complicada isso. Isso não é bom. O futebol é jogado dentro do campo e as equipes têm que procurar, dentro de regras iguais, buscar a vitória. Agora, você buscar de uma pressão, de uma coisa exacerbada, de uma reclamação, puxa, o Neto, goleiro do Botafogo, foi expulso na última rodada da Série A contra o Bahia, corretamente expulso, porque ofendeu o árbitro. No jogo da Chapecoense, lá, o jogador do Palmeiras mandou o árbitro pro VAR, falou um monte pro árbitro. Pelo amor de Deus, gente, quem apita é o árbitro. Então, eu estou achando que passou do ponto. E os outros clubes têm que ficar em cima disso. E tem que ir à CBF e tem que registrar o comportamento que não me parece muito apropriado esportivamente. Eu não estou dizendo que ele não dá resultado, mas não me parece bacana esse comportamento, essa pressão, esse status de funcionar, de vencer pela pressão na arbitragem ou de buscar uma pressão para... Isso não é bom para o campeonato. O campeonato que a gente tem que fazer as grandes equipes fazerem grandes jogos, com grandes emoções. Claro que a questão da arbitragem é uma questão importante, mas uma arbitragem
que possa trabalhar de maneira correta e que possa ser avaliada com correção. Agora o árbitro entrar com a pressão que já entra, e sendo pressionado o tempo todo pelos jogadores, pela comissão técnica, e por notas e por comentários pré-jogo, pós-jogo, eu não estou achando esse procedimento bom e acho que o Flamengo tem que se posicionar em termos de diretoria contra isso. Porque é muito curioso que até muitas vezes o Flamengo é citado nessas entrevistas e tal. Acho meio estranho isso, mas enfim. Queria saber o que você acha, se eu estou exagerando. Eu não estou aqui dizendo que estão beneficiando, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que há um procedimento que não me parece de boa lisura, de boa prática com as outras equipes e com a equipe de arbitragem. E que joga a torcida contra o árbitro, e que joga a opinião pública para ficar desconfiando da arbitragem. Eu não estou gostando desse procedimento. Eu acho que a comissão técnica do Palmeiras está passando um pouquinho do ponto nisso aí, acho que bastante do ponto até. Bom, era isso que eu queria falar. Vejam, não me entendam como uma crítica à instituição, mas como um modus operandi que tem que ser revisto, tem que ser pensado, se essa é a maneira que realmente que o Palmeiras quer ser visto como uma equipe tão preponderante, tão importante. Eu acho que o Palmeiras isso aí está errando, os jogadores estão passando do ponto, mas principalmente a atuação da comissão técnica. Bom, vamos falar agora um pouquinho da Copa do Mundo nesse Coluna Flamengão. A Copa começou na quinta-feira, né, dia 11, com a vitória do México sobre a África do Sul por 2-0. Não gostei muito do time sul-africano, teve a bola, mas não soube muito ser agressivo, apesar de ter tido algum controle em algum momento assim da bola. Mas aí depois teve jogador expulso e tal, e o México fez o gol logo de cara também, o que prejudicou muito a equipe sul-africana. O Brasil vai jogar no sábado a sua estreia. O Brasil está muito complicado. Né? Eu acho que o jogo contra o Panamá foi um divisor de águas importante para o técnico Ancelotti. Ancelotti é o técnico mais bem pago do Mundial, eu acho que o mais importante. O Brasil tem um treinador de nível, mas que fez 12 jogos no comando da seleção, na minha opinião 11, porque o jogo em El Alto, nas eliminatórias com o Brasil já classificado a 4.000 metros, não conta. Não dá para ver muita coisa em El Alto. Então teve 11 jogos úteis, é muito pouco. O Deschamps na França está desde 2012. O Scaloni está aí na Argentina no seu segundo ciclo. Então ele tem dúvidas. E o jogo com o Panamá, o que o jogo do Panamá mostrou? Que o Panamá, jogando no Maracanã, chutou acho que 15 ou 16 bolas no gol do Brasil e fez 2 gols contra o Brasil. Foi 6-2, mas o Panamá fez 2 gols no Brasil no Maracanã. Ou seja, jogar com 4 na frente, 2 no meio, não estava dando. Ele trouxe o Paquetá. Eu acho que ele acerta. O Paquetá é bom de bola e o Paquetá ajuda. Casemiro não marca ninguém, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, claro, tem muito jogador volante novo como o João Gomes que toma muito mais bola. Não estou falando nada contra o Casemiro, não. Eu acho que o Casemiro é um jogador muito importante, então, mas pega os números de quem que Casemiro rouba a bola, gente. Então fica estourando a defesa. Agora o Wesley machucou, foi cortado. O Wesley era um desafogo. Eu acho que ele tem que reforçar o meio-campo. Tem que botar o Paquetá para reforçar. Não sei se o Matheus Cunha, porque eu não sei negócio de atacante que volta para marcar. Não. Atacante ataca. Se eu for botar de atacante para marcar, eu boto jogador de marcação. Né? Não sei se o Matheus Cunha no meio. Não sei. Com 4, só 2 na frente. Acho que eu iria com 3 e 3 no meio. Mas eu botaria o Danilo para jogar no lugar do... Não sei. Aí não, o que eu faria não importa. Importa que o Brasil não está redondo nesse sentido. Eu não acho o Marquinhos um grande zagueiro, campeão da Champions, capitão da seleção, mas eu acho que o Brasil poderia estar melhor servido ali, mas respeito, tem muita gente que acha ele um grande. Não acho que o nosso melhor goleiro está lá. Alisson é um grande goleiro. Não sei como é que está agora, está voltando de contusão, mas a gente tem esse Carlos Miguel, esse menino do Palmeiras que é alto, que é grande. O próprio Hugo Souza, que pode não ter experiência, mas é um goleiro de porte. Não sei. Mas foram as escolhas do Ancelotti, eu respeito e torço muito por ele. Eu gosto muito do Alisson como pessoa, assim, não conheço, mas me parece um cara muito legal. Mas acho que o Brasil tem dúvidas. Não tem o Neymar, não sei se deveria ter, mas não tem. Você vê que tem jogadores que entram com uma referência como o Igor Thiago, ou como o Hendrick, a coisa anda melhor. Enfim, Luiz Henrique é um jogador que pode fazer um improviso diferente, mas é uma decisão dele. Eu acho que o Brasil não está pronto, não tem uma equipe pronta, mas tem uma boa equipe de futebol, que se fizer um bom chaveamento, tem um bom caminho até as semifinais da Copa do Mundo, poderá ter um bom caminho. Mas assim, é opinião minha, isso não tem nada a ver com a realidade. Eu não acho que o Brasil vença o Marrocos na estreia, talvez um empate, não sei. E o jogo com a Escócia é jogo duro. O Steve Clarke não é bobo, né?
gente vê, a Escócia leva muitos gols, mas faz muitos gols. O ataque escocês é bastante limitado, mas o meio-campo é bom. O meio-campo propõe jogo. O meio-campo é capaz de chegar para fazer gols. Então, é 4-3, é 3-2, foi 4-2 na Dinamarca no jogo decisivo das eliminatórias. É uma equipe que vai incomodar, que tem padrão de jogo, que falta ao Brasil. O Brasil vai tentar jogar em transição. Aqui não tem tanta gente no meio do campo, né? Eu não sei, o Brasil acho que ainda vai mudar muito nessa Copa do Mundo. Não sei como será. Não acho que o Brasil vai voltar para casa. Acho que o Brasil empata ou ganha da Escócia apertado, empata. Eu acho que não ganha do Marrocos, acho que empata, mas pode ganhar e tal. Tem o jogo com o Haiti. Eu não acho que vai ser 6, 7, 8 com o Haiti, como o pessoal acha. Não acho. Acho que o Haiti tem uma defesa bastante. Os números mostram. Um ou outro jogo que ela destoa, mas ela tem uma defesa mais sólida do que o Panamá. O Panamá tem um bom ataque. Conseguiu criar aqui contra o Brasil. Uma defesa não tem. O Haiti eu acho que vai ser um jogo mais duro, no sentido dele resistir mais tempo. Sei o que vai acontecer com o Brasil. Se o Brasil passar em primeiro e tudo acontecer como se imagina, que pode não acontecer com outras seleções, o chaveamento não é ruim. O Brasil tem camisa, essa Copa do Mundo pesa muito, camisa pesa muito. Mas vejo o Brasil num ciclo em que tem jogadores bons, mas falta ainda um time, falta ainda algumas certezas que o treinador tem. Eu não sei se são as melhores, mas eu respeito, porque são visões, não tem certo e errado não. Esse cara tem camisa, tem peso, tem nome para dirigir a seleção e trazer um caneco. Claro que ele tem pouco tempo, por isso o contrato dele foi renovado para que ele possa fazer um ciclo completo. A saída do Estevão, né, a contusão do Estevão não ter sido convocado também foi ruim. O Estevão é um jogador diferente. Eu vejo com muita complexidade. Acho que a França tem um time bem forte. Não acho que o Doué seja um grande jogador, mas acho que a França sai um, entra outro. Mantém nível. A Espanha, 2 últimas Copas do Mundo, não perdeu, né? Foi eliminada em 2 empates nos pênaltis. Perdeu aquele campeonato agora para Portugal lá na Europa, também nos pênaltis. Então é uma equipe que tem tido protagonismo. Você tem a Inglaterra, que eu acho um erro deixar o Palmer. Se deixa o Palmer, mas deixou. Mas é uma seleção de peso. A Alemanha tem um time forte, de peso, de garotos bem treinados. Alguma seleção africana de porte físico pode fazer papel bom. Você tem o México, que é um time da casa, um time de respeito, e a Argentina, que é campeã do mundo, e que tem um time muito bom. A Argentina tem um time muito propositivo, que liderou com muita facilidade as eliminatórias. O Brasil tem um time que foi 6º lugar nas eliminatórias. A eliminatória não conta. A Argentina, em 86, foi campeã do mundo e o Carega fez o gol nas eliminatórias no último lance do jogo contra o Peru, em Buenos Aires, que a Argentina ia ser eliminada. O Brasil, em 2002, fez uma péssima eliminatória e foi campeão do mundo. Mas eu não vejo muita... Sabe, falta o refino, falta a marcação fina, o ajuste fino de jogada. Vai jogar em velocidade, em transição, eu acho que é isso. Agora, quanto ao Haiti, será que dá para jogar em transição só se tomar a bola, que o time deles vai estar fechado. Eu acho muito complexa, acho a estreia do Brasil uma estreia complicada. Melhorou um pouquinho para o Brasil, porque o jogador marroquino lá do lado esquerdo se machucou. O forte do Marrocos é o direito, o Dias e o Hakimi. Mas esse rapaz que machucou da esquerda é bom jogador, é um jogador que dava profundidade. Então, para o Brasil ficou um pouco menos difícil, mas eu acho que é jogo duro. Tem jogo, o time marroquino tem confiança, o treinador novo bota o time para jogar para frente. O pessoal acha até que vai ser bom, que o Brasil vai poder jogar em transição, pode ser. Mas eu acho um jogo bastante difícil. Acho que o Brasil tem um caminho difícil. Um caminho que o Steve Clarke fez dessa Escócia uma equipe competitiva. O Haiti vai jogar todos os jogos acho que com muita vontade, e o Marrocos tem um time que foi semifinalista da última Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser muito interessante observar isso. E a gente vai fazendo aqui, vou gravando clique, a gente vai fazer também os nossos match days aí, né, da Copa. E eu vou gravar alguns cliques falando dos jogos e tal. Acho que vai ser legal. Aí vocês comentam, a gente bate um papo. Acho que vai ser gostoso. Tá bom, Marcelo? Esse foi o Coluna Flamengando. Aqui no canal Flamengando, que mais cresce, mais de 500 mil, graças à genialidade e à generosidade de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, Gil, tchau, Marcelo, Brian, Gilberto, toda a equipe. Um abraço, gente.